Oi, meu nome é Luísio Palmar, eu tenho 73 anos, sou natural do estado do Rio de Janeiro e hoje eu moro em Foz do Iguaçu. Moro em Foz do Iguaçu desde o ano de 1979, quando eu voltei para o Brasil com anistia política. Passei uma temporada dos calabouços da ditadura, dos centros de tortura da ditadura, até que eu fui trocado, eu e mais 69 companheiros, fui trocado pelo embaixador da Suíça no Brasil e fui mandado para a República do Chile. A data de hoje, 30 de março, me traz muitas recordações. Tristes recordações. Na noite de hoje, eu ouvia nas rádios, em 1964, no dia 30 de março de 1964, as marchas militares, a censura em toda a imprensa e nas rádios. Não se sabia o que estava acontecendo, mas havia uma movimentação de tropa desde Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, e havia aquela ameaça de um golpe militar com o objetivo de derrubar o governo constitucional do presidente João Goulart. Até a véspera, nós éramos bastante otimistas em relação ao nosso país. Estávamos numa caminhada de desenvolvimento econômico, de inclusão social no mercado de consumo de parcelas antes marginalizadas da sociedade brasileira. Essa inclusão se fazia através da reforma agrária, distribuição de terra para aquele que precisa trabalhar na terra, melhoria do salário mínimo real, aumentando o poder de compra, o poder de consumo, a valorização do salário do trabalhador. No campo da educação e da cultura havia um avanço formidável. Milhares de centros populares de cultura implantados em todo o país. Milhares de núcleos de educação de base, inspirado no programa de educação popular do professor Paulo Freire, levando educação para aqueles que não sabiam nem escrever o nome, mas além da educação era a cultura. O programa Paulo Freire era um programa que alfabetizava conscientizando, que alfabetizava abrindo a cabeça da pessoa para o mundo em que ele vivia, para a cultura do mundo em que ele vivia. Era mais do que alfabetizar, era educar. Esse sonho, o sonho de ver nossas riquezas minerais protegidas, o sonho de ver um controle rígido da remessa de lucro para o exterior, anunciado pelo presidente João Goulart no dia 13 de março de 1964, no famoso comício da Central do Brasil. Esse sonho, no dia 30, começa
a se tornar uma coisa que vai se esvaindo, que a gente já não vê perspectiva de continuar. Na noite do dia 30, eu fui dormir na minha casa, na casa dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Eu estudava em Niterói, estudava e trabalhava, e morava lá por Niterói, e fui na casa dos meus pais, numa cidade do Grande Rio, chamada São Gonçalo. Fui lá para dormir, para me despedir, sei lá, eu andava muito confuso, não sabia como seria o dia seguinte, só sabia que havia uma movimentação militar em direção ao Rio, mas se falava que não ia haver golpe, que os sindicatos iam garantir a legalidade e a democracia, que o movimento estudantil ia ocupar as ruas, que o dispositivo militar legalista do presidente João Goulart ia garantir a legalidade, a integridade da República ia garantir a presidência nas mãos do presidente João Goulart. Então eu acreditava nessas coisas, acreditava no dispositivo militar, legalista, nos generais que prometeram e que juraram cumprir com a Constituição do nosso país. Eu acreditava na possibilidade dos sindicatos, dos estudantes, da gente conseguir evitar o golpe. E eu fui dormir em casa. No dia 31, eu pego o ônibus e vou para Niterói. Cedo, madrugada, eu fui para organizar as passeatas, movimentações, ocupações de ruas, de praças. E, de repente, vejo tropas, e muitas tropas nas ruas. Vejo um sindicato que eu chamo de meu sindicato, o Sindicato dos Operários Navais, ocupado por tropas militares. Eu vou em direção a outros companheiros e fomos até a nossa sede da União Fluminense Estudante, e a União Fluminense dos Estudantes estava ocupada por tropas militares. A tristeza foi grande. Foi grande, e a gente chorou em assistir o fim de um sonho de um país livre e democrático, um país onde a população trabalhadora melhorasse o seu poder aquisitivo, um país com muitas escolas, com muitas bibliotecas, muitos livros, muita cultura. Esse sonho acabou e começava o pesadelo. Um pesadelo que durou 21 anos. O pesadelo da ditadura militar. Recuamos e voltamos a atuar na resistência. Já no mês de maio eu já estava na resistência, pichando o muro, distribuindo um panfleto, fazendo um panfleto em mimeógrafo, nos quartos de pensão onde eu morava. Quando a dona da pensão desconfiava de alguma coisa, eu já ia para outra. E assim foram passando os anos de organizar a resistência nos municípios, de organizar movimento estudantil, de organizar as bases da resistência, de fazer gráfica para fazer jornal da resistência, de jogar panfletos na rua, de fazer comícios relâmpagos. Foram anos difíceis. Foram o ano da passeata dos 100 mil em 1968. Em 1969 eu fui preso.
fui preso. No dia 4 de abril de 1969, a repressão da ditadura pôs a mão em mim. Eu era muito buscado. Já havia uma prisão preventiva decretada. Eu tive que sair da faculdade. Não podia ir na faculdade porque seria preso se fosse na faculdade. Estava clandestino. Sabe o que é clandestino? É usar outro documento com outro nome. É andar nas sombras, não se expor. É fazer o trabalho de resistência nas sombras. Clandestino. No dia 4 de abril de 1969 fui preso. E conheci o inferno. De uma noite num pau de arara, levando choque elétricos de afogamento. E assim foi. E assim foi no 1º Batalhão de Fronteiras de Foz do Iguaçu. E assim foi na Polícia do Exército em Curitiba, no DOPS, que era a Polícia Política de Curitiba, no Centro de Informações da Marinha no Rio de Janeiro, famoso, CENIMAR, na Ilha das Cobras, que fica na Nacional da Marinha no Rio, na Ilha das Flores, na Baía de Guanabara, onde existe um núcleo, uma base de fuzileiros navais, nas mãos do capitão de mar, não sei das quantas, Clemente, torturador. Torturador. As dores e as marcas a gente guarda no corpo e na alma desse período tenebroso, dos centros de tortura da ditadura, sabendo que companheiros morriam, que companheiros eram assassinados na tortura, que muitos companheiros morreram na rua, em tiroteio, outros morreram em tortura. Eu vi muitos companheiros morrendo em tortura no Rio de Janeiro, até que eu fui condenado e fui mandado para a Ilha Grande, famoso presídio da Ilha Grande, um calabouço da Ilha Grande, em celas que pareciam um cofre, só tinha um buraco, nada mais que um buraco. E dali eu fui tirado no dia 13 de janeiro de 1971, eu e mais 69 companheiros fomos trocados pelo embaixador da Suíça no Brasil. Fui mandado para o Chile. E lá fiquei um ano e meio, até que eu voltei para continuar a luta e a resistência à ditadura estabelecida em nosso país. Em 1979 veio a anistia. Eu pude sair novamente à luz do sol, voltar, emergir. Eu estava submerso, emergi à luz. E vim e continuei a luta pela redemocratização, fazendo o que eu sei fazer, que é jornalismo. Fui fazer jornal. Nesse jornal fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, naquele período do general João Figueiredo, um companheiro nosso de Veranópolis, inclusive, foi preso, cumpriu cadeia, já no período de redemocratização, mas o jornal durante 15 anos lutou e brigou e lutou por eleições nos municípios da área de segurança nacional, por eleições nas capitais, por eleições nos estados, por eleição direta para presidente. E essa luta veio vindo, entre vitórias e derrotas, mais derrotas do que vitórias. Muitas, mas é assim que se aprende, de derrota em derrota, de pequenas vitórias, porque grande vitória não veio até hoje.
A gente não conseguiu ver e vislumbrar a grande vitória popular, que é um governo democrático, popular, um governo socialista em nosso país. Isso não foi possível. Chegamos até aqui, em mais uma encruzilhada, em mais um momento de tensão, onde uma presidenta eleita pelo voto da população, 54 milhões de votos, os adversários querem derrubá-la antes que ela termine seu mandato. Derrubar para implantar uma política econômica diabólica, que é esse plano da Federação das Indústrias de São Paulo, das associações comerciais, que esse Temer, né? Michel Temer, é o vice aí, que não teve voto, mas ele é um vice. Jango teve voto, ela e Michel Temer não teve voto nenhum, quem teve voto foi a Dilma. Mas ele é o apoderado, ele é o porta-voz de um programa, desse programa diabólico, que visa desvincular aquele do orçamento da União, aquele dispositivo constitucional que obriga a fazer repasses para a saúde e para a educação dentro de um teto. Ele quer desvincular aquele dispositivo constitucional de repasse para a saúde e educação. Ele quer aumentar a idade mínima para a aposentadoria, quer aumentar. A pessoa tem que se aposentar daqui a pouco com 90 anos. Um absurdo. Quer diminuir o horário do almoço do trabalhador. O presidente da Fiesp disse que 15 minutos é suficiente para almoçar, que ninguém precisa de 1 hora. Querem a flexibilização da folha de pagamento, indexação da folha de pagamento, tirando do trabalhador conquistas que vêm desde o período de Getúlio Vargas. Querem mexer na consolidação das leis do trabalho, da CLT. Esse programa é um programa que visa aumentar a exploração, a superexploração do trabalhador. É por trás desse golpe tem esse plano. Corrupção? Corrupção é uma bandeira nobre, é uma bandeira positiva. Estão usando uma coisa boa, que é a luta contra a corrupção, para impor um programa de exploração do povo. E quem fala em luta contra a corrupção são os maiores bandidos da República, os mais podres que tem nessa República. Os mais podres nessa República. Então hoje o golpe é um golpe sofisticado. Não é um golpe militar, mas é um golpe sofisticado, jurídico, parlamentar, com o apoio da grande mídia. Tem muito dinheiro por trás de tudo isso. Mais uma vez, a gente sente que vem do norte uma nuvem de dólares, como veio em 1964, financiando esses grupos que pregam o golpe, que eles chamam de impeachment, que financia colunistas políticos, que financia essa mídia, que financia deputados e senadores. A República está podre. A República está podre. O golpe vai ser dado pelo que tem de mais podre, mais venal, e vai haver resistência. Não tenho dúvida, tem resistência. Vai haver muita resistência. Não vão levar de graça. Não vão levar de graça. Isso eu garanto para vocês. Se o impeachment passar. Porque como é que vai impedir uma presidenta que não cometeu nenhum deslize, nenhum crime, nenhum ato jurídico que comprove ou que prove uma possibilidade de impedimento? Se a presidenta Dilma foi impedida, houver um impeachment passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, é golpe na certa. Derrubar
a presidenta da República de um caráter forte, de uma honestidade comprovada, para impor uma política antipovo, uma política que vai sucatear a educação, sucatear a saúde e tirar dos trabalhadores todos os seus direitos e acabar com os programas sociais. Programas sociais, santos programas sociais que tirou milhões de brasileiros da linha da miséria e da pobreza. Aquele brasileiro que comia calango, que pedia comida nas estradas, isso acabou. Vai acabar com os programas sociais. Nós não queremos ver isso. E não vamos poder ver isso. Nós não vamos admitir que isso aconteça. Por isso que vai haver luta. Muita luta. Então, obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Boa noite. Ou bom dia, não sei. Tchau. Agora...